Prepare o seu coração. Você irá fazer uma viagem ao tempo, em uma história de dedicação, amor, oração e fé. Em 1966, um homem de Deus se rendia ao amor cristão. Ele mal sabia, mas Deus, neste momento, já tinha um grande propósito na sua vida. Este homem ia se tornar pessoa de grande valor para o trabalho batista na cidade de Montevidéu. O seu nome era Virgílio de Paula Novaes. O meu nome é Otacílio de Paula Novaes, filho do senhor Virgílio de Paula Novaes. A minha mãe é Luzia Pereira de Novaes. Nós morávamos lá no estado da Bahia, na região povoadinho chamado Canabravão. Mas a igreja do meu pai era em Barreiras. Todo fim de semana, os pastores de lá iam dirigir culto na casa do meu pai, lá no Canabravão. Dirigia culto lá. Aí surgiu a necessidade que eu vim para Brasília em 59. Fui o fundador de Brasília, saí de lá em 66. Me casei e vim direto para Montevidéu. Aí eu não queria ficar. Queria que meu pai ficasse perto da gente. Eu voltei lá, convidei ele para a gente vir embora para cá e topou. Nós tínhamos uma fazendinha lá, vendemos a fazenda e viemos para cá, né? Chegamos aqui em Montevidéu, por causa do meu pai. Tinha a igreja lá no Canabravão, que é o povoadinho que nasceu e criou lá, né? Tudo é família da gente. Ele passou também a conduzir os cultos na casa do meu pai. Os cultos começou primeiro em casa. Começou em casa primeiro, daí foi que os irmãos de igreja, da igreja lá em Rio Verde, construiu a igreja pequena. E quando construiu a igreja pequena, os cultos já não foi na casa mais, já foi lá. Tinha um culto todo mês, no caso do seu Virgílio, começou, e tem no meio da rua, né? Aí ia para dentro da casa dele. E o sonho dele era falar, eu quero um tempo para mim dirigir, porque eu não aguento estar dirigindo o culto e os meninos derrubando tampa de panela e ele enfesava, sabe? Aí busquei meu pai para cá e meu pai falou, eu não aguento ficar só irmão Edmiro. Aí depois lá buscamos Edmiro. Aí meu pai deu um lugar para ele morar. Aí ele morou. E foi os dois, o meu pai e ele, que construiu a igreja. A igreja batista lá do lado, lá que naquela época ela foi construída de adobo. Até hoje ela é de adobo. Aí meu pai, mas eu admiro, cavava no chão, né, na terra, e o barro era amassado por terra. No início de tudo, meu avô veio e abriu o trabalho, os cultos eram na casa dele. Aí depois começou a fazer na casa dos irmãos. Foi ficando um número muito grande de irmãos, né? Então era necessário haver um lugar fixo. E aí ele foi a PIB de Rio Verde e pediu, né, auxílio. E ali o pastor Carvalho, de prontidão, já ficou à disposição e ajudou a ele então nessa obra, né? A igreja doou o lote e aí assim iniciou a construção. Nessa época aí vinha pastor de fora, quando o pastor Carvalho veio, ele ajudou na igreja. Aí ele virava, aí o culto começava, mas não tinha hora de terminar. E nós achávamos que era bom, porque não tinha o divertimento, não tinha televisão e o povo gostava. O dia amanhecia quase. A luz dava sinal para terminar, que era o motor, né? E ele continuava pregando. E às vezes o menino sonhava, dormia no banco e sonhava, mas achava bom ainda. Eu cresci na igreja praticamente, porque desde pequenininha meu avô levava, né? Ele dormia nos bancos da igreja. É um prazer estar falando com os irmãos da igreja em que eu aprendi a adorar ao Senhor, a amar, desde que era na casa do irmão Virgílio, já fazia parte com a minha família. Me lembro vagamente de alguns cultos que os irmãos de Rio Verde foram. Com a ajuda da primeira igreja de Rio Verde, foi comprado um lote
e construir a igreja, a nossa igreja aí nesse local. Então teve o pastor Francisco, e nessa época que nós conseguimos dividir salas, né, para as crianças, porque até então eram todos juntos na IBD, no culto. E então Arlete e eu começamos a dividir a sala, que tinha apenas uma cortina no meio, e a gente tinha que falar baixo, e eu não conseguia falar baixo, né, e acabava atrapalhando a Arlete. Mas né, dessa forma o trabalho foi sendo feito. Falar da história da igreja, para mim é uma coisa muito emocionante, porque desde quando eu me lembro por gente, eu faço parte dessa história. Então, assim, eu me lembro quando eu ainda era pequena, bem pequena, de ir para a casa do tio Virgílio, né, para assistir os cultos, e meu pai era muito enjoado, não gostava que a gente ia nesses cultos. E a gente ia sempre com a vizinha, que era a filha do tio Virgílio. E quando eles começavam a orar também, a oração era uma oração longa. E o tio Virgílio gostava que a gente orava de joelho. Aí todo mundo tinha que ajoelhar. E a oração dele era tão longa que a gente acordava, dormia, acordava e o tio Virgílio continuava orando. No período que nós ficamos sem pastor, né, que foram algumas vezes, a igreja nunca ficou de portas fechadas. Sempre teve culto. Por mais que nós éramos crianças, né? Mas estávamos ali fazendo a obra, sendo usado por Deus. Depois que o pastor Francisco foi embora, nós ficamos sem pastor e nós continuamos então fazendo a obra. A Arlene, a Arlete, eu, a Evangelita, a Dalila. A Arlene tinha 12 anos e já dava aula para os adolescentes. E nós não deixávamos que nem um dia ficasse sem culto. E durante todo esse tempo que nós ficamos sem pastor, as portas não se fecharam nem no dia de trabalho. Porque Deus, né, Ele sempre levantou alguém para dirigir, Deus nunca permitiu. Porque as portas da igreja, elas nunca, jamais vão fechar, porque a igreja de Jesus Cristo, quem dirige é Ele, né? Nós somos simplesmente instrumentos, né, nas mãos do Senhor. E a palavra de Deus ajuda a cuidar da igreja, dar força aos irmãos a cuidar da igreja. Né? E Deus tem agido até hoje, graças a Deus. Há quanto tempo a igreja está de portas abertas, né? E crescendo mais e mais para a glória de Deus, porque nós sabemos que é Deus que está no comando dessa igreja. O que eu tenho para falar para eles, para os irmãos da igreja, para vocês que hoje também é o irmão constante na igreja, quero agradecer nem só os irmãos antigos, quero agradecer a vocês, que a palavra de Deus na Bíblia fala que tudo aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, que nós possamos descansar no Senhor e esperar na presença do Senhor. Porque a palavra de Deus é uma palavra que preenche a nós. Deus abençoe os irmãos da igreja, a minha vida. Eu estou aqui hoje, tenho 78 anos, estou aqui permanecendo na igreja. Então, agradeço a Deus pela vida de vocês, pela vida das esposas e também pela toda a família da igreja, do pequenininho até o melhor. Diante desse vídeo que vocês acabaram de ver, contando um pouco da história, tentando relembrar a história desde o começo, desde os primeiros dias da Igreja Batista em Montevidéu. Para a gente é uma honra ter assumido esse compromisso. No início a gente pensou que não daria conta de assumir esse compromisso devido a gente não conhecer tanta história da nossa igreja. Mas para a gente foi um desafio muito grande, Deus nos usou muito, nós se emocionamos muito durante todo esse período e para a gente foi muito edificante estar falando da palavra de Deus e estar ouvindo também toda essa história. Para a gente foi maravilhoso estar vivendo esse momento aqui com vocês. Para nós está sendo uma honra muito grande
está revivendo toda a história, desde quando o seu Virgílio veio de Canabravão para cá e veio, trouxe esse projeto aqui para a cidade de Montevidéu. E hoje a gente vive essa linda igreja que a gente tem, em comunhão com os nossos irmãos. Nós, como recém-convertidos, nós sentimos privilegiados de estar fazendo um trabalho desse, que é a história da igreja. Isso nos emocionou muito, nos tocou muito, porque a gente ficou encantado, e a gente vê agora a importância que é da gente estar buscando outras pessoas para estar sentindo o amor que é o amor de Cristo, que é o amor que nós sentimos. Esse amor, ele chegou até a nós, através de alguém, e esse amor que habita em nós não podemos deixar ficar conosco. Nós temos que transmitir isso para que esse amor atinja novas pessoas, para vir novas conversões. Hoje eu não me arrependo de tudo que eu faço aqui na igreja, eu faço por amor, por carinho, Talvez algumas coisas são limitadas para mim, mas no fim da minha vida eu quero te falar, assim como o apóstolo Paulo disse: combati um bom combate, finalizei a minha carreira, guardei a minha fé. Esse versículo, irmãos, vou guardar para mim pelo resto da minha vida. Enquanto eu tiver vida, que eu estiver adorando ao Senhor, eu vou ter esse versículo comigo. Por final da vida, quando chegar no final da minha vida, eu olhar diante ao Senhor e dizer: Senhor, hoje eu estou indo, mas eu estou indo vazio, porque tudo que eu tinha dentro de mim, eu esvaziei, eu passei isso para frente. Tivemos o privilégio de termos um pastor Kleber, que foi um pastor que trabalhou muito por essa igreja. Ele organizou essa igreja enquanto igreja, porque nós até então éramos só congregação. Nós tínhamos um número muito pequeno de membros quando ele chegou, porque sempre quando a gente ficava sem pastor, muitas pessoas se afastavam da igreja. E isso aí ficavam poucas pessoas. Aí quando ele veio, que ele conseguiu então juntar um número, fazer com que os irmãos voltassem, alguns voltassem para a igreja e outros membros também viessem, se agregar a gente. E aí assim a gente então conseguiu ter um número de pessoas para a gente então conseguir organizar a nossa igreja, passar de congregação para a igreja. E ali cresci, e vem ter memória mesmo da época do pastor Kleber, porque já estava um pouco maiorzinho, então o pastor Kleber chegou na igreja, acho que eu tinha uns 8 anos de idade, 8 ou 9 anos de idade. E aí com ele eu me converti, eu fui criada na igreja, mas como filho de crente não é crente, me converti e aos 12 anos eu batizei, Batizei dia 31 de dezembro. E uma noite bem fria, mas uma noite que eu não esqueço, para mim foi uma noite de vitória, E isso aconteceu, o pastor chegou em 93, e quando foi em 98, então já tinha um número bom de membros, porque o pastor Kleber foi um pastor sim, que trabalhou muito isso, ele acompanhava, ele fazia estudos bíblicos, era um pastor de visitar. Ele organizou as documentações da igreja, ele tinha todo domingo ele fazia o boletim da igreja, Então a igreja acompanhava todos os cultos, com o boletim, coisas que a gente não conhecia até então. Ele fazia as atas, todo mês tinha sessão, certinho, era tudo muito organizado. E então ele levou a igreja, que era a congregação na época, a querer se organizar. Para isso a gente tinha que ter o número certo de irmãos, pessoas que fossem fiéis, nos seus dízimos e ofertas, porque a partir do momento que nós desligássemos da primeira igreja, nós então iríamos assumir então essa responsabilidade de sustentar um pastor, sustentar todo o trabalho que fosse feito, então a igreja teria que dar conta. E para a honra e a glória do Senhor, a igreja foi organizada. Então a partir daquela data, de 98, a igreja então passou a ser, a congregação de Montevidéu passou a ser então uma igreja, a primeira igreja batista de Montevidéu. É com muita alegria e satisfação no coração que eu venho recordar momentos agradáveis e inesquecíveis que passei com esta igreja aí em Montevidéu. Quando
ano de 95 eu morei 6 meses em Montevideo. Me recordo de vários irmãos amados. Em 96 voltei para Rio Verde. Não me recordo se foi em 96 ou 97 que o pastor Kleber me procurou se eu estava disposto a ajudar a congregação, e eu me coloquei à disposição para ajudar essa igreja amada. Igreja que eu me identifico muito, que eu amo, que sempre estou lembrando de vocês nas orações, e tive o prazer, o privilégio de dar início na obra e ajudar na obra, na base do templo, e deixei até na altura das janelas. Aí, depois de muito tempo voltei aí, foi um prazer muito grande, uma alegria muito grande que eu senti, em ver o templo erguido e ver que eu pude dar uma pequena contribuição para aquele templo estar servindo ali para adorarmos a Deus. Então eu amo muito essa igreja. Eu cheguei nessa igreja há 18 anos atrás e desde então as pessoas daqui me acolheram. Foram já quase 2 décadas que a gente tem sentido o poder de Deus nesse lugar. E Deus tem trazido muitas pessoas aqui, tem mudado a vida de muita gente. E nesse mesmo lugar que eu estou hoje, sentado aqui falando, há 18 anos atrás, eu estava aqui empunhando um violão, cantando louvor ao Senhor pela primeira vez dentro desse templo. O pastor Kleber me acompanhou, né? A mim e as meninas tudo da minha idade. A esposa dele, a DI, né? Os dois nos ensinaram como trabalhar, né? As mensageiras que eu participei foi a DI como conselheira, então ensinou a gente a ser líder, a ser dona de casa, né? Nos ensinou a como trabalhar na igreja, fazer louvor. A Igreja Batista foi muito importante, e é muito importante na minha vida, sim, porque hoje eu sou a Simone, esposa do Elton, mãe do Levi, da Lavine e da Lívia, porque eu conheci Cristo na Igreja Batista, né? Para todos que sabem da minha história, eu fui adotada e através dessa adoção, né, que o Wilson, que é filho do Virgílio, eles me trouxeram para a igreja, né? E ali eu conheci o Evangelho e foi a melhor coisa da minha vida. Então, eu falo que Deus me escolheu para ser filha do Wilson e da Joanita, para conhecer a Cristo, porque eu tenho certeza que se eu não tivesse sido adotada por eles, hoje eu não conheceria a Cristo. Então, a Igreja Batista fez essa diferença na minha vida. Hoje eu tenho uma família por causa da Igreja Batista, né? E acima de tudo, eu tenho a minha salvação em Cristo Jesus, porque eu conheci através da Igreja Batista. Irmãos da Primeira Igreja Batista em Montevideo, que alegria estar falando com vocês. Passamos praticamente 10 anos aí em Montevideo, tivemos o privilégio de construir esse templo e pelo que eu sei já está pequeno, então em nome de Jesus, de coração mesmo, eu agradeço a Deus os 10 anos que o pastor, a irmã Dei, Raquel, Felipe, a gente passou com vocês aí, queridos. Nunca vamos esquecer desse rebanho do Senhor aí da Primeira Igreja Batista em Montevideo. Para nós é uma alegria enorme saber que o trabalho prospera. Que Deus possa continuamente estar abençoando vocês e também saber que o que foi aprendido aí nessa época não foi esquecido. Que Deus continue a abençoá-los e que a mão do Senhor poderosamente possa continuamente prosperar a vida de cada um. Beijo a todos, estamos também com muita saudade. Parabéns por mais essa etapa vencida. Que o Senhor Deus abençoe o pastor, abençoe cada ovelha deste rebanho e que juntos vocês continuem abalando as hostes infernais da maldade aí em Montevideo. Se a gente não se vê aqui nessa terra, um dia nos encontraremos lá no céu. Que Deus abençoe a todos. Amém. Eu cheguei aqui, era um esqueleto, né? Que a gente vê naquelas fotos, sem janela, aqui só tinha um piso grosso, acho que uma parte, a outra parte era só terra, tinham batido mesmo. E não tinha
nada disso que a gente tem como estrutura hoje, era apenas umas paredes levantadas, e a gente começou a cultuar Deus aqui. Eu me tornei membro dessa igreja. Essa estrutura que a gente vê hoje, com esse equipamento, som, essa bateria que está atrás de mim, toda essa estrutura, esse templo agradável que a gente tem hoje, não era assim, né? Ele era apenas paredes levantadas, os buracos das janelas, um pouco de concreto no chão, o resto de chão batido, mas aqui vivia-se a palavra de Deus, como vivemos hoje. Isso é a essência da igreja, foi assim, é assim e creio que será assim. Muita gente foi abençoada nesse templo aqui, ouvindo a palavra de Deus, louvando a Deus neste lugar. O Espírito Santo sempre atuou aqui neste lugar, independente se é essa estrutura ou se era outra estrutura, ou se era ali no templo antigo, pequeno, Deus sempre atuou no meio dessa igreja. Aí, aqui era tão pequenininho, irmãos, que tinha aqui, nessa parte aqui, tinha uma casa da irmã Vinca, a casa da irmã Vinca. E tinha um pé de abacate, e as meninas cozinhavam, faziam cozinhadinha debaixo desse pé de abacate. Só que nessa época eu vinha para a igreja, só via, mas não dava muito moral, né? Porque era elas que tomavam coisa, que eu casei, que aí eu comecei a frequentar a igreja de verdade. E aí já estava esse templo grande aqui, que hoje existe, né? E tinha uma cozinha pequenininha. Aí veio uma enfermidade, né? Fiquei doente, em 2013 eu fiquei doente. Aí eu fui para Barreto fazer um tratamento. E lá com Deus, eu sozinha com Deus, eu falava, Senhor, era um momento muito difícil. Me cura, se o Senhor me curar, eu quero tomar conta da cantina da igreja. Eu quero assumir aquela cantina, eu quero cuidar. Mas primeiro o Senhor vai fazer uma cantina grande, eu quero uma cantina grande. E foi assim, foi tão o poder de Deus tão grande, que quando eu cheguei de Barreto, a cantina estava pronta, que é essa aqui, né? Aí eu vi que eu falei, gente, eu não acredito, cheguei a chorar. Como é que Deus faz as coisas? Aí eu decidi que eu vou tomar conta da cantina, né? E tomo conta hoje com o maior amor, com o maior prazer, cozinho na obra de Deus, por amor. E cuido dessa cantina também por amor. Porque eu sei que isso aqui não é meu, não é de ninguém, é de Jesus. Então eu cuido com amor, com carinho. Venho pra cá, o dia que eu me sinto feliz, quando eu tô aqui dentro lavando essas panelas, cuidando, arrumando, pra mim é uma felicidade, porque eu tô fazendo pra Jesus, né? Grandes obras foram feitas. Quando o pastor Wesley anunciou que foi, eu achei que seria uma coisa muito difícil, mas aí Deus ainda mandou um pastor excelente para nós, foi o pastor Ebenezer. E no pastor Ebenezer, muitas vezes, né, nós andamos lado a lado com o nosso pastor. E uma dessas etapas, eu fui tesoureira, quando a gente concluiu várias etapas. Uma delas foi a construção aqui do nosso pátio, nosso espaço de convivência, onde quando o pastor falou, chega, aqui não vai ser mais estacionamento, era na brita. E eu falei, gente, porque ainda pensei, o que o pastor Ebenezer vai fechar esse nosso estacionamento, mas um projeto muito maior estava crescendo no coração do nosso pastor. Quando chovia, alagava tudo, era brita misturado com grama e mato, então ficava muito difícil. A igreja sujava muito, porque a gente entrava por aqui, já ia para dentro da igreja, embarreava. Deus levantou irmãos valorosos, né? Homens mesmo de guerra, pronto para poder fazer a obra do Senhor, né? E quando eu digo isso, eu me recordo do irmão Júnior, que peitou, que colocou a vontade, colocou o amor nessa obra de Deus, e ele, através da sua disponibilidade, ele, através do seu conteúdo, do seu conhecimento, ele pegou e liderou uma equipe para poder estar aqui. O piso aqui da igreja era um piso, na verdade não tinha piso, era de chão batido, jogado brita, tinha umas britas esparramadas aqui, e aqui era feito a área de lazer, era feito as reuniões que tinham aqui de comemorações, eram feitas aqui. E um dia a gente mexendo com reformas aqui, pintando a igreja, falei, pastor, vamos cimentar isso aqui, vamos passar um piso nisso aqui. E nesse instante, nesse momento ali, ele falou assim, irmão, será que dá certo?
Eu falei assim, o senhor me autoriza a ver, a tirar medida, a fazer orçamento, a ver o que precisa? Ele falou, irmão, sim, pode tomar frente de algumas coisas aí, mas vai me comunicando. Eu falei, não, beleza. Eu já trouxe o pessoal aqui, a gente já fez as medidas, aí nós detectamos um desnível muito grande, da frente para os fundos do terreno, onde a água escoava para dentro do terreno e não para frente. Então esse já foi um grande problema. Com esse desnível detectado, eu procurei parceiros, eu fui atrás de parceiros e encontrei esses parceiros, aonde eles nos franquearam as máquinas e nos franquearam parte do aterro, parte da terra. Então ali ele fechou isso aqui, foi cimentado. E quando foi por volta do meio-dia, mais ou menos, o pastor passou aqui e me viu aqui na igreja, já com 5 caminhões de terra tombado aqui dentro. Eu lembro que ele quase caiu de costa, ele quase teve um infarto fulminante quando ele viu aqueles 5 caminhões de terra já derramados aqui dentro. Ele falou, irmão do céu, você tá doido? Eu falei, não, pela fé vai dar certo, pela fé vai dar certo. E ele deu um tapinha nas minhas costas e falou assim, só se for pela fé mesmo. Eu falei, não, vai dar certo sim. E ele falou assim, eu não quero nem saber. Você começou, se vira. E os irmãos passavam aqui, viam aquela situação e pela fé a gente acreditando que ia dar certo. Foram 2 dias de aterro, de transporte de terra e a máquina aterrar mesmo, a máquina acertar o piso aqui. Foram 2 dias. E já tinha o material, a gente já tinha falado com a questão do material do cimento, da areia, das bitorneiras. Quando foi no outro dia, cedo, isso já foi no sábado de manhã. Nós falamos com a igreja, nós levantamos parte da igreja para que nos ajudasse e a igreja respondeu ao nosso chamado. As mulheres ficaram por conta do almoço, do lanche, da água, e os homens da igreja por conta de fazer a massa, de fazer os preparativos para que os pedreiros puxassem, para que os pedreiros fizessem o piso. E nisso nós começamos por volta das 6h30 da manhã do sábado. E começamos a fazer massa, começamos a já puxar o piso. Quando foi por volta das 6 horas da tarde, 5h30, 6 horas da tarde, nós estávamos com a última massa sendo feita e o piso pronto. Então foram vários sacos de cimento, né? Foram muitas massas que foi colocado aqui, de cedo até a noite, né? E eles nunca desanimaram, eles nunca desistiram do propósito, que era fazer com que a obra do Senhor avançasse. Em um dia, das 6h30 da manhã às 5h30 da tarde, 6 horas da tarde, nós conseguimos derreter 125 sacos de cimento e fechar esse piso aqui hoje, que hoje está aqui na igreja e que se tornou um ponto de lazer, um ponto de diversão, um ponto de comunhão entre os irmãos. E nós falamos, vamos construir um teto. Então a gente começou a pesquisar, era um valor muito alto, a gente não tinha condições. Então a gente achou uma empresa top ainda, uma das melhores, construiu isso muito rápido, a previsão era que fizesse em alguns meses, eu acho que ela fez em 2 semanas, se eu não me engano, 3 semanas, concluiu. E o pastor Ebenezer pedindo, irmãos, como que a gente vai fazer? Então a gente parcelou, entregou cheques, mas nem na virada do ano a igreja recebeu uma oferta e a gente conseguiu quitar essa dívida. A igreja nem virou o ano e já estava com essa dívida quitada. Então, a Igreja Batista ela passou por diversas mudanças e eu acompanhei alguns desses projetos. Um projeto que ficou bem marcado
Foi um dia que eu era secretário de esportes, na época. Eu era secretário de esportes da Prefeitura Municipal. E o pastor Ebenezer me contou a história de uma das irmãzinhas aqui da igreja. Que ele queria fazer alguma coisa por ela, que ele precisava fazer alguma coisa por ela, que a igreja precisava fazer alguma coisa por essa irmã. Porque a casa dela estava literalmente caindo sobre a sua cabeça. E eu falei, não, vamos lá dar uma olhada? E a gente foi. Quando nós chegamos na casa dessa irmã, logo de cara, quando a gente entrou, eu olhei no telhado, tinha uma telha que ela estava praticamente solta. E na sala dessa casa, dessa irmãzinha. E eu falei, meu Deus, se essa telha descer aqui e pegar ela, mata ela na hora. Porque já se tratava de uma senhora, já de idade, de uma idosa. E naquele momento ali eu falei, pastor, vamos fazer alguma coisa assim? O que o senhor quer? O que o senhor pensou? Ele falou, não, eu pensei da gente reformar a casa dela, reconstruir a casa dela. Eu falei, pastor, estamos juntos, vamos embora. E nisso o pastor Ebenezer já falou com um, falou com o outro, arrecadou material aqui, arrecadou material ali. E resumindo, a casa foi reformada, a casa foi entregue e hoje a irmã Domingas, ainda viva, ainda goza de saúde, ainda goza de momentos conosco aqui na igreja, ainda vive nessa casa que foi reformada pela ajuda da Igreja Batista e pela compaixão que o pastor Ebenezer teve naquele momento ali, a sensibilidade que o pastor Ebenezer teve naquele momento de promover essa ação e de entregar essa casa para a irmã Domingas. Vimos a construção da casa pastoral, algo impossível aos nossos olhos, né? Então a igreja tinha um terreno, mas nem o nome dela não estava escriturado, passou essa escritura para o nome da igreja. E uma coisa interessante, quando ele falou assim, esse lote é o lote para a Igreja Batista, mas aí alguém falou, não, é da Comigo, a Comigo não vai vender. A Comigo não só vendeu esse lote para a Igreja Batista, ainda vendeu parcelado, né? Foi um grande feito, assim a gente construiu. Eu participei só da casa pastoral, eu devo ter participado de uns 5 cultos. Cada etapa a gente concluía realizando um culto, né, e clamando a Deus. Então, irmãos, eu tenho visto grandes feitos, né? Eu e a minha família, eu creio que nós estamos de pé, porque nós fazemos parte da família Batista. Nós fizemos várias coisas. Nós lutamos, conseguimos construir a casa pastoral. Foi um momento de muita luta, de muito envolvimento. Eu me recordo que foi uma época muito difícil e muito desafiador, mas a gente entende que desafiador não é uma questão desanimadora, e sim um momento da gente exercitar a nossa fé. Foi nesse momento que a gente reunia 3, 4 irmãos, né, de uma família, e outras pessoas reuniam 2, 3 irmãos, e a gente juntava o pouco recurso que a gente tinha para poder investir lá na casa pastoral. E com pouco tempo a gente foi levantando, fazendo um alicerce. A gente realizava cultos lá em agradecimento a Deus, a gente pedia que Deus abençoasse esse projeto para nós, e foi indo devagarzinho, a gente foi captando recursos, com ajuda, com mão de obra, com disponibilização dos irmãos, nós fomos e conseguimos erguer, alavancar, levantar aquela casa pastoral. Hoje a gente vive uma realidade que nós não pagamos aluguel da casa para o pastor morar, mas é um patrimônio adquirido e conquistado da própria igreja. E vem um projeto novo aí, e pode ter certeza, tanto eu quanto o Genuilson e todos os irmãos da igreja vamos estar firme e forte nesse projeto. Esse projeto que Deus colocou no coração, né, de alguns irmãos, e esse projeto a gente vem lutando aí para concretizar esse projeto, para ele não ficar só no papel. Mas esse projeto também não depende só da gente, também depende de vocês. Vocês devem, primeiramente, orar, crer, contribuir e o principal de tudo, estar preparado para trabalhar na obra do Senhor. Amém, irmãos? E você, está preparado? Vem com nós!
Meus queridos irmãos, nós estamos iniciando neste mês o aniversário da igreja, primeira igreja batista de Montevideo, que está completando 21 anos, que foi organizada nessa cidade para seu louvor e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, para que seja mais uma agência do reino de nosso Senhor Jesus Cristo nessa cidade, para proclamar a mensagem do Evangelho nessa cidade, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos imaginar, alguns anos atrás, quando começou este trabalho aqui, como que era pequeno em todos os aspectos, o espaço, a quantidade de pessoas, mas na proporção que a igreja foi solidificando, foi crescendo e chegou a este ponto de 21 anos de idade, ela é uma igreja madura, é uma igreja que cresceu, que desenvolveu, porque ela sempre amou o Senhor Jesus Cristo, sempre procurou exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, evangelizando, mostrando o amor de Cristo Jesus, sendo uma igreja zelosa, uma igreja amorosa, que soube conservar os membros da igreja com amor, com dedicação, com carinho, visitando, orando, dando assistência, todos os níveis da idade, porque a igreja tem a escola bíblica dominical. Na escola bíblica dominical tem desde o berçário até a classe de adultos. Também a igreja tem o cuidado de trabalhar com as crianças. Temos o trabalho de embaixador do rei, mensageiro do rei, trabalho dos homens, trabalho da mocidade, também trabalho da terceira idade. Então a gente vê que a igreja é uma igreja amorosa, é uma igreja que cuida, uma igreja que zela pela causa do Senhor Jesus Cristo, abraçando a todas as idades, recolhendo a todas as idades, com carinho, com amor, com fé e com dedicação. Portanto, nós agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo por esta data que comemorativa, uma data comemorativa aos seus 21 anos de organização. Agora a igreja cresceu, é uma árvore, ela não somente amadureceu, mas que ela deu frutos, e agora ela está alvejando, está enxergando mais longe, quer abraçar mais longe, alcançar as pessoas mais longe. Como assim? Nós pretendemos construir um prédio de educação religiosa para dar um início de um projeto, de um sonho de muitos irmãos desta igreja, a construir ter uma escola batista, uma escola secular, mas ligada também a uma igreja evangélica, para anunciar a palavra do Senhor também. Dar um ensino secular, mas também um ensino da palavra de Deus, que é muito importante na formação do caráter, não somente das crianças, mas do futuro cidadãos da cidade, do estado, da União. Portanto, nós estamos em plena campanha, e no próximo nós já temos tirado uma comissão, e tem 3 comissões ativas aí trabalhando, uma comissão para tratar na execução do plano, do projeto, da construção, uma comissão que trata de arrecadação de bens, de materiais para a construção, e também uma comissão que trata a respeito de propaganda, incentivando os irmãos a integrar, a participar desta obra, que é uma obra maravilhosa, uma obra grandiosa, que vai beneficiar não somente na vida da igreja, mas também na vida de muitos moradores dessa cidade. Portanto, aqui nós estamos, a igreja, como ela está completando 21 anos, ela vai dar este início, e ela vai continuar firme, porque é uma igreja que está dentro do plano
da graça e do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma igreja viva, é uma igreja que tem alegria, que tem prazer de servir, de honrar, de exaltar o dono da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós desejamos que os irmãos todos, membros congregados, novos decididos, grandes, pequenos, ricos, pobres, todos juntos, unidos, cada um fazendo a sua parte, nós vamos ver Deus nos usando e realizando grandes obras para a honra e glória e louvor ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que toda honra e toda glória pertence a Ele. Portanto, nós desejamos que os irmãos todos do membro da primeira Igreja Batista de Montevideo considere isto. Chegamos aqui nesta data, nós temos pessoas que são membros fundadores e estão ainda presentes, trabalhando, lutando, e seus filhos vão dar continuidade aos projetos dos seus pais, dos seus avós. Portanto, meus queridos irmãos, não vamos desanimar, mas vamos de mãos dadas nesta campanha, neste projeto, para que nós possamos ver brevemente muitas crianças entrando nessa e participando, recebendo educação no Colégio Batista. Portanto, este é o nosso sonho, este é o nosso objetivo e este é o alvo que nós estamos marchando para conquistar, e desejamos que Deus nos abençoe e nos ajude para que tudo venha correr bem. Amém. Meus queridos irmãos, queridos visitantes, nesta comemoração festiva que hoje nós estamos participando, o dia do aniversário da igreja, como nós cantamos parabéns para as pessoas que fazem aniversário, e hoje é um aniversário da igreja, nós cantamos parabéns. Nós queremos agradecer a todos vocês que vieram alegrar conosco, participar conosco essa festa maravilhosa, grandiosa. Nós queremos que Deus abençoe a todos vocês, que cada dia mais vocês tenham alegria, prazer de participar das atividades da igreja, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é assim, ela permanece de braços abertos, permanece de portas abertas para receber todas as pessoas que querem e desejam o bem para a sua vida. Muito obrigado e volte mais vezes. Sempre serão bem-vindas à Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Montevideo. Como a igreja veio crescendo e Deus vem dando maturidade para cada um de nós, Deus vem agregando pessoas no nosso meio, e uma coisa importante é a gente saber qual é o nosso papel enquanto igreja nessa cidade. E Deus tem aberto portas para que nós possamos fazer uma diferença aqui dentro, que é a construção do Colégio Batista. Eu creio que Deus vai fazer grandes obras nas famílias dessa cidade através desse colégio. Por isso, irmão, não fique de fora do que Deus quer fazer nessa cidade, do que Deus quer fazer nessa igreja, do que Deus quer fazer nas famílias de Montevideo. Participe, contribua. Então, participe com o coração, sabendo, crendo que Deus já tem o melhor para nós, que Deus já tem um projeto. Então, vamos lutar para que esse colégio realmente venha a ser construído o mais rápido possível, para que essa obra possa também chegar na vida de outras pessoas, como chegou na minha vida, como chegou na sua vida. Eu vejo a importância tremenda, desse projeto do Colégio Batista, no seio desta cidade, porque vai ser usado como canal de bênção nessa cidade. Há muitas pessoas que não conheciam a Cristo, vão poder conhecer a Cristo, através desse colégio. Então, além da ajuda pedagógica que o colégio vai proporcionar sim, o conhecimento a esse Deus tremendo,
que livre de todas as cabeças, né? Que restaura toda e qualquer vida, porque Ele é o único Deus santo e verdadeiro. E esse colégio vai ser uma bênção, porque está sendo projetado com amor e em amor vai ser executado para a glória de Deus. Então faça parte desse projeto, porque vai ser bênção na sua vida e na vida de todos que estão à sua volta. Amém? Olha, falando sobre mais uma etapa que a gente sonha em fazer, como nenhuma delas a gente um dia imaginou conseguir realizar, agora é a construção do Colégio Batista. Na verdade, antes de eu ter minhas filhas, depois que eu as tive, eram pequenininhas, a gente sonhou em ter um Colégio Batista aqui. Chegamos a chamar o pastor Ebenezer, falar, pastor, vamos construir um colégio batista, no caso a sua esposa é pedagoga e ele também, a gente tinha tantos pedagogos, né, temos, e aí parece que isso morreu, mas eu sempre tive isso latente no meu coração, eu sempre tive um sonho de ter as minhas filhas, poder proporcioná-las estudar em colégio evangélico. Então, de repente, em oração da diretoria, a gente queria começar a fazer reforma aqui na igreja. E a gente falou numa reunião, lá em casa, a gente falou assim, o que Deus quer que a gente faça? Vamos buscar ao Senhor? E quando a gente buscou a Deus, Deus nos respondeu no outro culto, né, usando o pastor Gonzaga, na época ainda era pastor interino, que o nosso maior investimento tinha que ser para as crianças. Então a gente ali foi unânime, toda a diretoria entendeu que a gente tinha que investir nas crianças. Então vamos construir algo para elas, né? Bom, nós temos também um projeto aí que está prestes a ser iniciado aí, que é a construção do primeiro colégio evangélico, vamos dizer assim. Primeiro colégio cristão de Montevideo, que vai ser chamado de Primeiro Colégio Batista, né, em Montevideo. Esse projeto, eu acredito que ele nasce no coração de Deus, no coração de Cristo, e vem complementar o anseio, não só nosso, como crentes, como evangélicos, como pais, mas sim de toda a população de Montevideo. Por quê? Hoje nós temos uma diversidade muito grande dentro das escolas, né? Seja pública, seja particular. Então, aonde muitas vezes nós temos dificuldades dentro de casa com os nossos filhos por quererem participar de situações que não são condizentes com o que a igreja prega, com o que a nossa doutrina evangélica prega, com o que a Bíblia nos mostra. E a gente acaba tendo conflitos dentro das nossas casas em relação a isso. Como que você proíbe uma criança de participar de um evento que toda a escola está empolgada, toda a escola está trabalhando, toda a escola está cultivando? Aí você chega no seu filho e diz, não, você não vai participar porque a Bíblia proíbe. Então isso acaba gerando conflitos, acaba gerando situações que nos colocam como pais em situações difíceis, em situações delicadas. E por isso, no meu coração em especial, ele vem nascendo esse desejo, essa vontade de que isso um dia se tornasse realidade. E eu venho comentando em casa, comentando com as pessoas que me circundam, inclusive com alguns irmãos aqui na igreja, da vontade que eu tinha que um colégio evangélico fosse criado em Montevideo, fosse situado em Montevideo, e que nós pudéssemos ter um ensino cristão. E uma vez comentando com a irmã Luana, aqui mesmo na igreja, e ela disse que ela também tinha essa vontade, que ela também tinha esse desejo. E nesse instante, nesse momento ali, eu falei, irmã, vamos colocar isso em oração então? Vamos pôr isso em oração? Vamos pôr isso em oração porque a Bíblia nos diz que a oração de um justo vale muito, ela tem poder. Então vamos colocar em oração porque de repente a oração de dois justos vai ter um pouco mais de força. E nisso a gente foi comentando, a gente foi falando e a gente foi agregando pessoas, agregando irmãos imbuídos na mesma causa, no mesmo projeto.
Ou seja, de um justo orando, de repente nós tínhamos 100 justos na mesma oração, no mesmo propósito. E hoje a gente já visualiza esse colégio como uma realidade. E eu gostaria de falar com os irmãos agora em relação a isso. Você, irmão, você, irmã, que não tenha condição. Eu não tenho condição, a minha situação financeira não é tão bacana, não é tão legal. A minha também não é. Mas, volto a dizer, a oração de um justo tem poder. Então, ore, ponha na presença de Deus essa construção do colégio. Ponha isso como prioridade nas suas orações, porque Deus agrada daquilo que nós pedimos para a nossa família, daquilo que nós pedimos para nós, mas Deus se agrada mais ainda daquilo que pedimos quando nós acreditamos que talvez seja impossível para as nossas forças, daquilo que nós acreditamos que possa ser impossível para as forças humanas, para a força do homem. Quando nós pedimos algo em relação a isso, Deus age no impossível. Deus age no impossível. É aí que Ele se mostra. É aí que Ele se faz presente. Então, quando a gente fala de uma obra de quase 300 mil reais, ela conclusa, ela pronta, no valor de quase 300 mil reais, que eu acredito que talvez até passe um pouco, porque vem material, vem toda a estrutura. Então, é uma obra de grande porte. Hoje, se nós falássemos de 300 mil reais para os nossos braços físicos, é impossível. Eu sei disso, eu sou ciente disso, é impossível. Mas para as nossas orações, não. As nossas orações, ela atinge o impossível e ela move o impossível. Então, eu gostaria de pedir aos irmãos que orem e coloquem em suas orações esse propósito, que para nós como seres humanos é impossível, mas que para Deus, que é o Rei, que é o dono do ouro, o dono da prata, nada é impossível. Então, o Colégio Batista, ele já é uma realidade no plano espiritual. Ele já é uma realidade no plano impossível. Então acredite nisso, para que aqui, no plano material, se torne possível. Amém? Todos fiquem com Deus. Nessa parte aí agora, a gente falou sobre o plano além do financeiro, tenta complementar um pouco, porque o pastor vai convocar muito mutirões de irmãos para poder vir para cá, para poder ajudar, entendeu? Ele dá uma frisada nessa parte, depois eu edito lá e coloco no lugar certo, frisar mais a presença dos irmãos, tanto em oração quanto trabalhando também, porque vai ter muitos mutirões aqui, entendeu? E assim, uma coisa que é muito pertinente a conquista desse impossível é que os irmãos estejam imbuídos realmente na causa, orando, doando, participando e principalmente, você irmão, você irmã, quando for chamado a comparecer em um mutirão, em uma reunião, em uma situação que seja para o nosso apoio físico, né? De nos dar, de nos doar fisicamente com os nossos trabalhos, com o nosso suor, que os irmãos estejam dispostos a se entregar a essa causa. Então, daqui para frente, né, a partir do começo do ano, quando a obra deslanchar mesmo, quando a obra aparecer, nós teremos vários mutirões de limpeza, mutirões de concretar uma laje, de concretar a estrutura, de mover materiais aqui dentro. Então serão diversos mutirões, e nesses mutirões o nome já diz, multirão, é de multidão, é de muita gente, porque o serviço pode ser grande, mas se você, irmão, se você, irmã, estiver imbuída e você vir aqui fazer um pouquinho
daquele serviço já é um pouquinho a menos para o outro irmão. Então o mutirão é para isso, é unir forças, é unir mãos para que o serviço aconteça. Então fique atento, fique atento. O pastor estará convocando esses mutirões. Então fique atento e se disponha, se entregue para que isso aconteça. Se entregue, seja fazendo, pondo realmente a mão na massa, seja trazendo um lanche, seja se disponibilizando na cozinha, de qualquer forma que venha ajudar. Fique atento, mutirões serão convocados e o seu nome, a sua presença será muito importante para que o projeto aconteça e seja de um bem comum para a nossa igreja e para a cidade de Montevidéu. Nós temos um novo desafio na nossa igreja, é o Colégio Batista. Esse sonho, ele está queimando no coração de muitos irmãos. Então nós começamos, esse ano de 2019 foi um desafio muito grande para nós, da diretoria. Nós tivemos um período sem o pastor presidente, com o pastor interino, claro, mas sem o pastor presidente. E isso já há anos que vem queimando nos corações de muitos irmãos, E esse ano foi o ano onde Deus disse em muitos corações, vamos construir o prédio de educação religiosa e o Colégio Batista. O Colégio Batista é algo que nós temos sonhado em uma sociedade corrompida, em uma sociedade marcada pelo pecado, onde as coisas vão cada dia de mal a pior. E nós temos trabalhado para que famílias da igreja sejam estruturadas, porque a nossa sociedade ela só vai para frente se famílias estiverem bem estruturadas. O Colégio Batista é um projeto onde nós não queremos deixar só para as crianças da nossa igreja, mas nós queremos abrir para a sociedade. Para quê? Para ensinar uma educação secular de qualidade, boa, ter um lugar seguro para os filhos poderem estar, mas também trabalhar com a nossa sociedade. É preciso dar uma chacoalhada na sociedade para poder acordar e viver novos tempos. E o Colégio Batista ele vem com esse projeto, Eu sonhei e sonho durante muito tempo com isso, É uma realidade que Deus mais uma vez tem mostrado para nós que é possível realizar. É muito difícil, mas é possível. Por isso, nós vimos conclamar toda a igreja, todas as pessoas que se dispuserem a ajudar. Se você vai dizer que não tem uma condição para poder ajudar agora, você pode ajudar sim, através da sua oração, acreditando nesse projeto. Acredite, ore, tire um tempinho, coloque seu joelho ao chão, busque a Deus, clame a Deus para isso, para que esse projeto ele venha sobreviver e venha ser finalizado. Ajude financeiramente. Às vezes sozinho é difícil para mim, é difícil para todo mundo que tem uma família para sustentar, tem uma casa para manter. As coisas são difíceis no nosso país, mas vamos nos juntar com mais de um irmão, com mais de uma família. O pouco que a gente tem, porque o meu também é pouco, mas o pouco que a gente tem, vamos juntar com outra família, vamos agregar com outra família, e assim a gente vai conseguir algo a mais. Vamos orar, vamos acreditar, vamos contribuir. E eu te peço que quando você for convidado a fazer um mutirão, a poder estar aqui para fazer qualquer coisa, que você se disponibilize, porque essa também é outra forma de ajudar, Contribuindo com o seu serviço, contribuindo com a sua mão de obra. Então vamos ajudar. Esse projeto vai dar certo, porque antes de nascer no nosso coração, ele foi confirmado no coração de Deus. Bom, a igreja tem um papel fundamental em relação à educação e ao ensino na sociedade. É o próprio Jesus, quando nos deu ide, ele disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazendo testemunhas e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar todas essas coisas. Então a gente pode perceber aí que o próprio Jesus tinha a consciência de que a igreja precisava trabalhar em relação à sociedade. E a educação, ela é fundamental para que essa sociedade ela tenha um futuro melhor. Porque onde não há educação, não há futuro. E a igreja é pedra fundamental. E a nossa igreja teve esse sonho
há muito tempo atrás, nós conseguimos um patrocínio com o Banco do Brasil, um convênio lá em que o Banco do Brasil oferecia o material e nós alfabetizávamos adultos. Isso há muitos anos atrás. Então esse sonho já havia nascido no nosso coração. E hoje é lindo ver como Deus tem feito para realizar esse sonho. E a igreja, em nome do Senhor Jesus, com a sua oração, vai conseguir transformar esse sonho numa realidade. E aí nós vamos, como igreja, cumprir o nosso ID também na educação, trabalhando para formarmos cidadãos com pensamentos melhores, com capacidade para viver, né, o amor ao próximo, para acolher a sociedade, para acolher essas crianças. Todo mundo diz, né, todo mundo até clichê dizer que a criança é o futuro da nossa nação. E a nossa igreja precisa acolher essas crianças. E a educação faz parte dos nossos sonhos, faz parte da nossa realidade, muito em breve, em nome de Jesus. Realização de sonhos. Quando a gente ouviu falar desse sonho, esse grande sonho da construção de um colégio batista aqui em Montevidéu, e Deus logo tocou no meu coração para que eu pudesse trabalhar para influenciar, para animar os irmãos, para influenciar os irmãos a participar desse evento. E não tem como não se entusiasmar com a situação dessa, com um desejo desse, com um sonho desse. Um colégio batista, um lugar onde vão ser construídas vidas. Nosso slogan dos embaixadores do rei diz: construindo meninos para não remendar homens. E eu sonho quando vejo isso, porque a minha vida no Evangelho, quando ainda adolescente, começou lá na primeira igreja batista em Rio Verde, quando a igreja estava edificando um prédio para que fosse construído ali um colégio batista, onde hoje funciona um seminário batista. E Deus move todas as coisas, e Deus moveu a minha vida e me trouxe até Montevidéu para estar aqui hoje junto com os irmãos, vivendo esse sonho, esse grande projeto de poder construir essa escola, esse colégio para a glória de Deus. Irmãos, eu quero convidar você que está junto conosco, participando desse culto aqui conosco no dia a dia da nossa igreja. Vamos juntos acreditar nesse projeto a cada dia. Vamos a cada dia desejar, sonhar, crer, porque esse projeto vai ser realizado para a glória do nosso Deus. Nós precisamos crer, nós precisamos orar, nós precisamos suplicar ao nosso Deus todos os dias para que Ele venha nos abençoar, para que Ele venha ouvir o nosso clamor, para que essa escola possa sair do papel e possa ser verdadeiramente uma vitória de fé. Nós precisamos, irmãos, além de crer, além de orar, contribuir, abrir o nosso coração, deixar Deus falar o nosso coração todos os dias, e Deus colocar no nosso coração um desejo ardente de contribuir, de se envolver nessa obra. E mais do que isso, nós precisamos avançar, nós precisamos arregaçar as nossas mangas, nós precisamos nos levantar e agir para juntos podermos edificar essa obra. Eu me lembro agora do que Neemias diz: grande e extensa é a obra, mas o Senhor está conosco. Grande é o desafio, grande é a obra de edificarmos esse colégio, mas o Senhor Deus está conosco, Ele está do nosso lado, Ele vai adiante de nós, e nós, se crermos, orarmos, contribuirmos e avançarmos, trabalhando juntos em cada momento, sem murmurar, sem pestanejar, sem duvidar, nós vamos alcançar essa grande vitória da nossa fé, de termos esse colégio edificado para a glória do
nosso Senhor.